Olá, mulheres lindas, guerreiras, amadas, abençoadas e posicionadas em nome de Jesus. Hoje, mais um dia, 12º dia do nosso propósito, casamento restaurado, o poder da esposa que ora. Você tem orado? Você tem clamado ao Senhor? Você tem confiado? Você precisa ter fé. Amém, mulher? Você precisa ter fé no Senhor, sem duvidar, porque se você duvida, você é como a onda do mar, agitada e levada para qualquer lugar. Amém? Não seja assim. Se você tem participado, creia no Senhor. Se você tem participado, creia que Deus pode fazer, que Deus pode restaurar. Porque só Ele, amadas, só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Só Ele pode convencer, só Ele pode entrar com providência na tua casa, trazendo restauração, libertação, perdão. Você precisa perdoar o seu esposo, você precisa perdoar outras pessoas. Se você está seguindo esse propósito, você ainda não liberou perdão sobre alguma mágoa do passado, seja ela sobre o teu marido ou sobre outra pessoa que não tem nada a ver com o seu relacionamento, perdoe. Porque o perdão, amados, a falta de perdão, na verdade, ela vai fazer com que você fique estagnada. E uma das áreas que pode estar sendo influenciada, atacada por essa falta de perdão que você não libera, é o seu casamento. Amém? Por quê? Porque perdão é algo que o Senhor nos instruiu, e quando nós não fazemos, nós estamos pecando, porque o perdão é um princípio da Bíblia, e se nós não estamos seguindo, nós estamos pecando assim como qualquer outra coisa, tá certo? Então você precisa perdoar. Eu sinto de falar isso hoje aqui, embora o assunto não tenha muito a ver com isso, tá bom, mulheres? Amadas, falando também em oração, antes de entrar no assunto de hoje mesmo eu estava agradecendo ao Senhor, porque ontem eu fiz uma oração tão cheia de fé sobre determinada área da minha vida, sobre algo que eu pedia para acontecer hoje. E no escritório, no meu trabalho, onde eu estava sozinha, eu ali me ajoelhei e eu fiz uma oração, e eu senti que aquela oração ela foi tão diferente. Eu senti que aquela oração tinha um poder diferente. Sabe quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes do Senhor e ele se vira e ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Foi isso comigo ontem, sabe? Eu fiz uma oração e era um pedido tão simples, era um pedido tão besta, mas eu precisava tanto daquilo ontem, e eu pedi, e hoje eu estava agradecendo ao Senhor porque aconteceu. Amém? Então assim, você acha que Deus, que Ele se importa em pequenas coisas, Ele não vai se importar com as grandes? Se eu peço uma coisa tão simples ao Senhor, mas que eu reconheço que depende dEle para acontecer, e Ele vai lá e faz, você acha que a restauração de um casamento, Deus não vai ter prazer em te dar, em fazer? Então, amadas, faça com fé, sem duvidar. Amém? Louvado seja Deus. Hoje, mulheres, eu quero falar sobre um assunto bem polêmico, pouco falado. Acredito que no meio cristão, nas igrejas, nos conteúdos que você tem visto pelo Instagram, pouco se fala sobre isso, que é a área sexual dentro do casamento. Amém? Porque, como eu falei na live, mulheres, preste atenção. Antes do casamento, fazer sexo com o nosso parceiro, namorado, noivo, é pecado, tá bom? Quando você se relaciona com um homem que você não é casada com ele, você está em pecado. Depois do casamento, se você não faz, também é pecado. Veja só, antes do casamento nós não temos a permissão de nos relacionarmos sexualmente. Depois do casamento nós temos essa permissão, e isso é bênção dentro do casamento, tá bom? Se isso não acontece, nós também estamos pecando. E aí eu quero ler alguns versículos que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. A partir do 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? E isto vos digo com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aqui, esse último versículo, nós já podemos desconsiderar, porque Paulo já vai entrar em outra questão. Mas, nesses outros versículos que nós lemos, amadas, olhe só o que Paulo está instruindo. Muitas mulheres, elas
E é uma parte que nós também podemos fazer jejum, porque jejum é sacrifício, é algo que nos dá prazer, que nós tiramos. Como, por exemplo, comida nos dá prazer, nós tiramos ela por um certo período para sacrificar e aquilo entra como jejum. Então também ficar sem sexo entra como uma forma de jejuar, tá certo? Só que o que Paulo está declarando aqui, olha, se vocês não fiquem muito tempo sem ter relação. Vocês não se privem um ao outro, aqui é falando na questão sexual, vocês não se privem por motivo de oração, né, em questão de jejum também, não se privem por muito tempo. Se forem se privar disso, é a questão de ter mútuo consentimento. Ou seja, eu já aconselhei uma pessoa que ela estava fazendo um jejum de muitos dias prolongados sem sexo. E aí eu perguntei, o seu marido é de acordo? O seu marido conhece a palavra de Deus? Porque olha só, mulher, você que é cristã e seu marido não é. Você vai dizer, olha, você não pode me tocar, eu não posso hoje dormir com você. Hoje nós não podemos nos relacionar sexualmente porque eu estou de jejum. Porque por causa de Deus. Mulher, o teu marido vai odiar a Deus. Que Deus é esse que me priva de ficar com a minha mulher? Ele não vai entender. Ele não entende sobre jejum, ele não entende sobre sacrifício. Tá certo? Então, você que é esposa e seu marido, e você é esposa cristã e seu marido não é, cuidado com esse tipo de jejum. Tem outras formas de jejuar, vamos ter sabedoria, amém, mulheres? Mesma maneira, se o marido ele é cristão, ele vai entender, olha, eu vou passar aqui alguns dias sem nos relacionarmos, você é de acordo? Você quer entrar junto comigo? Tá bom? Vamos fazer esse propósito no Senhor? Ainda assim que tenha o mútuo consentimento, ainda que o marido entenda, Paulo está dizendo, talvez por um mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar de oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, façam isso, se estiverem de acordo, façam isso, mas por pouco tempo, para que Satanás não encontre brecha e não venha tentar vocês. Amém, mulheres? Tá bom? Então aqui a gente já pode entender que o sexo é importante. E quando nós deixamos... Aí aqui também vai falar sobre a questão de que o corpo da mulher não é dela, é do marido. Igualmente o corpo do marido não é dele, é da mulher. Por quê? Porque o Senhor disse que nós deixaríamos pai e mãe e nós nos uniríamos e seríamos uma só carne. Tá bom? Então não é meu corpo. Primeiramente não é meu corpo. Não é o corpo dele. Nós somos um do outro. Somos primeiramente de Deus e depois um do outro. Tá bom? Então, tem muitas mulheres, amadas, que têm deixado a desejar nessa área. Não que você precise ser aquela mulher viciada em sexo. Não que você precise ser aquela mulher que todos os dias precisa fazer porque você precisa agradar seu marido. Também não é sobre isso, tá bom? Porque um marido que ele é amoroso, respeitador, que ele conhece a palavra de Deus, ou mesmo às vezes não conhece, mas ele consegue ser um homem respeitador, ele vai entender o espaço da mulher, ele vai entender quando a mulher não está bem. Outro ponto que, mulher, nós devemos entender uma coisa, não se escandalizem do que eu vou dizer, mas o homem é o instinto dele. O homem é o instinto dele, enquanto nós, mulheres, a nossa linguagem de amor, que nos faz desejar o ato sexual, é o que? É um carinho antes, tá bom? É uma conversa, é um dia, né? O homem inteligente, ele prepara o terreno o dia todo, para que à noite talvez nós possamos ter uma noite maravilhosa de amor. Porque a mulher, como é que eu posso dizer? Ela é tocada, ela é chamada, ela é convidada, e ela se sente entusiasmada com aquilo quando tem um ambiente romântico, quando tem um dia prazeroso. Porque, amadas, o homem é do instinto dele. O homem, ele consegue passar o dia na correria, o homem ele consegue passar o dia mesmo cansado e à noite ele está lá preparado para o ato, porque é do instinto do homem. Muitas vezes, lógico que tem mulheres que, né, têm uma aptidão, um desejo, né, bem mais aguçado. Mas falando no geral, certo? Nós mulheres muitas vezes não vamos ter o mesmo apetite sexual que o homem, porque é do homem, sabe, esse instinto sexual. Então, assim, como eu estava dizendo, o homem, ele consegue totalmente passar o dia na correria, consegue passar o dia cansado, e ainda assim, lá no final do dia, ele está pronto para se relacionar. Ou também, ele pode muitas vezes passar o dia até brigado com você, mas na hora que vocês fizerem as pazes ali, ou até mesmo até te procurar brigada, ele consegue fazer aquilo, né? Ele consegue estar lá, ali te procurando. E você, nossa, que isso é impossível, não aceito, inadmissível. Não é isso muitas vezes?
Claro, meninas, que a gente não precisamos, eu não estou aqui para pregar que você precisa ser uma escrava sexual, jamais. O marido precisa entender quando a mulher está com uma dor de cabeça, quando a mulher está cansada, principalmente quando essa mulher é mãe, quando essa mulher trabalha fora, quando ela é dona de casa, quando ela é multitarefas. O marido ele precisa compreender isso. Precisa haver um diálogo, né? Precisa haver uma comunicação, precisa haver compreensão, tá bom? Mas eu quero falar com vocês aqui que olha só, cuidado para que vocês não fiquem, não se privem um ao outro, como Paulo estava dizendo, para que Satanás ele não venha tentar, tá bom? Então, mulheres, vamos ter muito cuidado. Se realmente você está cansada, se realmente você está doente, ou se realmente é preguiça do ato sexual. Se realmente é preguiça de cumprir com seus deveres, porque nós casamos para viver juntos, nós casamos para envelhecer, nós casamos para ter filhos, nós casamos para ter a companhia um do outro, nós casamos para não ficar na solidão, mas nós também casamos para fazer sexo, tá bom? Então, muitas vezes a mulher, ela falta com isso porque ela tá com preguiça. Muitas vezes a mulher não se arruma mais, muitas vezes a mulher ela não tá nem aí para ela deixa com que a casa, com que os filhos tomem todo o espaço da vida dela, tá certo? Outro ponto, a questão de que vai passando o tempo e a mulher que aquela no comecinho, ela era empolgada, ela fazia coisas diferentes, ela já não faz mais. Eu falei aqui já pra vocês que o casamento, ele cai sim na rotina, não tem como, tá certo? A gente tem que entender o que é paixão, o que é o fogo da paixão, o que é o fogo do começo e o que vai gerando anos e anos, né? Eu sei que tem mulheres me acompanhando aqui que já estão casadas há 18, 20 anos. Então, assim, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Quem sou eu pra falar, né? Porque eu só tenho quase 3 anos de casada. Mas eu sei, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho compreendido, pelo discernimento que o Senhor tem me dado, eu consigo entender que um casamento ele entra assim na rotina, mas que a gente precisa entender que o amor prevalece, que a gente precisa nós precisamos sermos mulheres avivadas, precisamos ser mulheres que ainda dá atenção ao seu casamento, ainda que se passe, não estou falando aqui só no âmbito sexual, tá? Estou falando aqui em tudo. Do carinho, da atenção, de um abraço, de um beijo, né? De um beijo no meio do dia corrido, tá bom? E do ato sexual também. Então, muito cuidado, mulher, quando você está com preguiça de cumprir com seus papéis. É claro que, como eu falei, nós não precisamos ser escravas sexuais. Quando você está doente, quando você está com dor de cabeça, quando você está muito cansada, o esposo que Deus te deu, ele precisa compreender isso. Mas que muitas vezes, por mais que você não esteja com aquela vontade de fazer, você vai lá e faz, porque você sabe que o seu marido é o desejo do seu marido está com aquele desejo. Jéssica, nossa, meninas, isso aqui não é para qualquer um ouvir. Você pode me dizer assim, nada a ver, eu não concordo com isso, né? Mas a gente precisa entender que lá em Gênesis, a palavra vai dizer que a mulher, o desejo da mulher seja para o seu marido. Amém? A mulher seja para o seu marido. Não foi Adão que foi feito para Eva, meninas. Foi Eva que foi feito para Adão. Entendeu? Adão foi feito primeiro, Adão se sentia só, e ali foi que Deus colocou Adão para dormir e criou Eva. Então, mulheres, nós viemos por causa do homem, tá certo? Então, nós estamos aqui para ser uma auxiliadora do homem. Nós estamos aqui para atender. Não é ser escrava, porque se o homem, ele é o cabeça do lar, como nós já pregamos aqui, o homem entende a questão de submissão, o homem entende a questão dos papéis, ele vai te honrar, ele vai te respeitar, ele vai te amar incondicionalmente, ele vai amar você como o próprio corpo dele, tá bom? E é nisso aí que nós não vamos entrar como escravas sexuais, ou como escravas domésticas, ou como escravas em qualquer outra coisa, tá bom, mulheres de Deus? Então é sobre isso. Tá? Veja que nós temos instintos diferentes. Às vezes você fica triste, meu marido só pensa nisso. Meu marido sempre quer muito, ele deseja mais do que eu em determinados dias. É o instinto dele, tá certo? Não ache que o seu marido é o pior homem do mundo por isso. E aí entra uma coisa, Jéssica, porque é a frase do mundo, né? Jéssica, marido só procura fora quando não tem dentro de casa, né? Isso em partes é mentira, por quê? Porque muitas vezes tem mulheres dedicadas, tem mulheres ali que estão sempre presentes, que estão dedicando, estão dando o seu melhor, ainda assim o homem foi procurar fora. Por quê? Por conta do pecado, por conta de tentações que ele cedeu de Satanás, porque Satanás, ele sempre vai trabalhar contra o casamento, considerando sobre isso que a gente entende que mesmo o homem tendo o melhor dentro de casa, ele vai procurar fora,
certo? Só que a gente entendendo, que nós já aprendemos aqui, que nós precisamos fechar as brechas, ser mulheres sábias, não deixar Satanás ter espaço para trabalhar, nós vamos ser as melhores esposas, nós vamos ser as esposas amorosas, afetivas, cuidadoras, mulheres sábias e mulheres, sim, presentes no nosso dever também sexual, tá bom? Então isso aqui não é para qualquer mulher ouvir, porque algumas vão achar o escândalo, o horror da vida. Mas isso, meninas, faz todo sentido, tá bom? Então não deixem de ser presentes nessa área. Não deixem de assistir os maridos de vocês nessa área, por favor, tá bom? O sexo, ele é uma bênção. O sexo, ele é uma bênção. E aí, se você acha o seu marido ogro, se você acha que o seu marido só te procura naquele momento e no resto do dia ele não faz nada por você, ele não te dá um carinho, conversa, né? Precisa ter o diálogo. Que, na verdade, esse assunto de hoje, eu só era para ter colocado ele depois que nós tivéssemos falado do diálogo. Porque hoje, até agora, o assunto maior que eu vejo, que é o problema do casamento, é a falta de diálogo. Então, a questão do sexo ou a questão de qualquer outro problema dentro do casamento, ele precisa ser resolvido com diálogo, né? Eu coloquei, mas eu sabe o que faz, hoje é esse assunto. E aí nós vamos falar ainda sobre diálogo, tá bom? Mas tudo se resolve com diálogo. Tudo se resolve. E lembra que nós falamos sobre honrar os nossos maridos, ainda que muitas vezes eles não estejam merecendo, ainda que muitas vezes eles não estejam, né, caminhando sobre a palavra de Deus, sendo o sacerdote do lar que nós precisamos, sendo nosso cabeça, amando a nós como Cristo ama a igreja, ainda que eles não estejam, mas lembra que nós falamos sobre honrar. Ontem nós falamos sobre muitas vezes nos colocarmos num lugar menor para que Deus venha nos honrar. Então isso também vale aqui, tá certo? Não aceite, claro, não aceite, mulheres, eu não estou aqui para dizer que você precisa ser um objeto sexual, não aceite isso, tá bom? Converse, se posicione, mas eu tô falando aqui também porque tem mulheres que elas estão faltando com isso. Elas estão faltando com isso. E é aquela coisa, mulheres, se você age muito em uma área e você esquece da outra, você está falhando. É como nós somos um ser triuno, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E se nós cuidamos muito do corpo, eu me exercito muito, eu sou aquela mulher que faz dieta e tudo mais, mas eu já não leio a Bíblia, eu não cuido do meu espírito, a minha vida não vai estar plena, né? Que é sobre isso que nós vamos ter um propósito, mas lá na frente, em nome de Jesus. Mulher plena, corpo, alma e espírito, aguardem, tá bom? Deus tem colocado isso no meu coração há muito tempo. Esse é um propósito que já deveria ter acontecido há meses, só que eu deixei pra lá, agora recebi de novo o direcionamento do Senhor. Vamos terminar o propósito de casamento restaurado, só que não só em seguida vamos começar, mas nós vamos ter esse propósito aqui, tá bom? Mulher plena, corpo, alma e espírito, porque nós somos de 3, corpo, alma e espírito. Então, voltando ao que eu estava falando, se eu sou aquela mulher que cuido muito do espírito, leio muito, oro muito, jejum, mas não cuido do corpo, tá errado. Porque, meninas, basta nós termos uma dor de cabeça, nós já não temos a saúde para ir ler a Bíblia. Você não vai à igreja quando você não está bem. Então, assim, entende que tem que cuidar de todas as áreas do nosso corpo? Dentro do casamento, não adianta ser a mulher que cuida muito do lar e esquecer do marido. Ser a mulher que cuida muito, né? Que é muito romântica, que é muito atenciosa, mas falta na cama. Não adianta também, por outro lado, ser a mulher que está sempre ativa na cama, mas esquece das outras áreas, né? Porque tem aquela mulher que acha assim que, se pega o marido pelo sexo, né? E o resto. Então, assim, cuidado, meninas. É tudo um conjunto, é tudo tudo trabalha caminhando junto, certo? Cuidado se você foi mãe recentemente e você tem sofrido nessa área, tá certo? Lembre-se também das estações, não se desespere. Se você foi uma mãe recente, se você está grávida, se você está com bebê de colo, né? Vai mudar sim muitas coisas dentro do sexo, vai mudar com certeza. Eu não fui mãe ainda, mas eu sei que muda. E aí também, mas coloca uma coisa na sua cabeça, tudo são fases, tudo são estações, tá bom? Mas também não deixe com que o diabo tenha brecha, não deixe com que o diabo afaste vocês de uma vez por todas. E aí, gente, sempre, se você acha que não tem um clima, sempre crie um clima, né? Ao se deitarem, conversem com o marido de vocês, pergunte como foi o dia dele, pergunte como é que ele está, vá criando um ambiente de diálogo, vá criando um ambiente de intimidade, porque a intimidade não é só na cama, a intimidade é no dia a dia, porque quando você tem uma intimidade no dia a dia, com certeza à noite, ali durante a noite, vocês vão conversar melhor sexualmente,
né? E se você não tá gostando do sexo porque tem uma coisa que seu marido faz que ele quer que você faça e você não gosta, e você não se sente bem da forma que ele tá agindo, conversa, mostra pra ele, tá certo? Olha, eu não me sinto bem com isso, olha, eu gosto mais disso. Conversa, tenha diálogo na área sexual para que você possa ser tão realizado quanto ele. Porque até mesmo essa questão, amadas, do prazer, o homem tem muito mais facilidade que a mulher. Qualquer coisinha o homem chega lá, né? A mulher, ela já precisa ser estimulada. Então conversem sobre isso, porque muitas vezes a mulher não tá gostando, não tem tanto apetite sexual. Por quê? Porque ela não consegue sentir prazer. O homem tá lá se acabando de prazer e a mulher não tá sentindo, porque o homem não consegue conhecer o corpo, ele não sabe. Muitas vezes tem casais que têm 10 anos de casado, mas o homem não consegue entender qual é a área ali, ele não conhece o corpo da mulher. Ajude o homem a conhecer, tá bom? Ajude o homem a conhecer o seu corpo, mulher. Então é isso, é um assunto que rende muito também, mas mais na frente nós vamos conversando um pouco mais, tá bom? Que Deus abençoe. Conversem comigo aqui nos comentários. Não apenas falem, meninas, deixando o nome de vocês desesperadas por oração. Lembrem-se que a oração, a responsável maior é você. Mas falem comigo como é que está sendo, o que está acontecendo, o que você achou desse assunto, tá bom? Deus te abençoe, te guarde. Amanhã nós estamos aqui com mais um propósito, com mais um dia de propósito.